Olá, meu nome é Thalita Diniz e eu sou estudante de Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal do Maranhão e sou aluna da disciplina Português como Língua Estrangeira ministrada pelo professor César. E eu irei pontuar alguns aspectos de alguns textos que foi nos enviado na disciplina de Português como Língua Estrangeira como método de absorção de conteúdo. O primeiro texto, que é chamado O Ensino de Português, Língua Estrangeira no Brasil ontem e hoje, ele tenta fazer um apanhado histórico de como foi o processo de do português como língua estrangeira. E então, como o português era visto como uma língua estrangeira e não como uma língua nativa, porque as línguas nativas eram as línguas originárias do território brasileiro daquela época, como o Tupi-Guarani e muitas outras línguas indígenas. E de resto, o texto ele introduz todo o contexto histórico, falando desde o começo do processo da colonização aqui no Brasil e até momentos importantes, como por exemplo quando o Marquês de Pombal ele proíbe o Tupi-Guarani como língua brasileira e coloca o português como língua padrão e oficial do Brasil. E nesse artigo também ele trata da PLE, que é chamada Português como Língua Estrangeira, que é uma sigla e que também existem várias outras, como, por exemplo, o PLH, o PLA, PLAQ, e que todas essas têm como objetivo de falar sobre o português como língua estrangeira. Bom, mas ao meu ver, que a sigla que mais me parece ser adequada a esse nosso caso aqui é de fato a PLE, que é Português como Língua Estrangeira. Porque a gente pode lembrar, né, que é importante relembrar, que nós temos influências de muitos povos, de muitas regiões, tanto a questão geográfica quanto culturalmente. E de princípio, né, a gente sabe que nós fomos o nosso Brasil era para servir e não para ser em si uma colônia. E o português pode ser adotado como uma língua estrangeira e não como uma língua de princípio. E o autor, ele faz muitos apanhados históricos, mas eu imagino que seja comum, né? Porque a grade de línguas ela vai mudando através do tempo e vai se moldando também conforme a cada geração. A gente pode observar que antes nós tínhamos um português muito mais rebruscado. Hoje em dia a gente tem o quanto mais curta a nossa fala for para os outros, é bem melhor. E também, né, vai a questão das gerações, a questão da tecnologia também influencia muito, porque com base naquilo que a gente digita, escreve, a gente vai se acostumando. E antes não. Antigamente, né, eu tenho até um tio que fala que o pessoal de antigamente falava mais certo na norma culta padrão, porque tinham livros. E hoje em dia não, porque a gente só tem celular, tablets e afins. Continuando. Então, o texto tem esse aspecto de querer recuperar essa história que é muito complexa e também muito contraditória, né? Que é do ensino das línguas estrangeiras a partir de um processo linear. E o texto, em geral, ele também nos ajuda a refletir sobre o momento presente e quais são as nossas dificuldades hoje para ensinar o português no contexto como língua estrangeira. De início, né, a gente sempre pensa, não, o português como língua estrangeira vai ser muito fácil de dominar. Vai ser basicamente a mesma coisa que eu ensino aqui para um nativo, um brasileiro, só que o texto ele nos traz essa reflexão que não é bem assim. No popular, né, a gente diz o buraco é mais embaixo, bem muito mais embaixo. E em seguida também, né, o texto ele admite o português como língua transnacional, que é uma língua falada em diferentes países. Além do Brasil, o português é falado na Angola, no Moçambique, em Portugal, na Guiné-Bissau e alguns outros países. E então são muitos países que falam a língua portuguesa e também, né, até de um jeito diferente. E o texto, no fim, faz esse apanhado histórico do presente e do processo que a língua portuguesa passou como língua estrangeira, evidenciando seus altos e baixos, como foi, né, todo esse processo de forma resumida. E o texto 2 ele se chama Rivel na Escola, Português como Língua Adicional. E o que eu consegui compreender desse texto, absorver para mim, é que ele fala também sobre a popularidade do Brasil atualmente e como ela vem crescendo e ajudando, né, no cenário mundial e também na questão da economia.
Antes o Brasil, ele era muito mais conhecido como por conta da Copa do Mundo, por conta dos jogadores. Só quem consumia o futebol, que compreendia, né, um pouco mais a respeito do Brasil. Hoje em dia já é diferente com o avanço da tecnologia. A gente também tem muitos artistas que levam a nossa cultura para fora do Brasil, que fazem com que o Brasil seja notado, observado, reconhecido. E até mesmo eu estava lembrando que alguns meses atrás apareceu uma trend no Instagram que era sobre o Brasil, né? Que era comprar a camisa do Brasil, usar a bandeira do Brasil, e não tinha a ver com a Copa. Era mesmo só porque as pessoas queriam e tinham interesse pelo Brasil. E o texto 3, ele fala sobre a especificidade do ensino do PLE no Brasil. E então, antes de se preparar na frente de toda a turma, quais são os cuidados que um professor, né, ele pode ter, e também o que ele tem que levar em conta, as expectativas e talvez supostas realidades que ele deve pensar antes de ir para a turma e também no preparo da aula. E como professor, ele deve levar em conta muitas coisas, como, por exemplo, o nível daquele aluno, se ele é um nível básico, se ele é intermediário, se ele é avançado, e também, principalmente, levar em conta a faixa etária daquele aluno, e a origem daquele aluno, e também os objetivos que ele tem naquela turma, aquele pré-diagnóstico, para que ele, assim, consiga, né, ter uma aula e fazer com que os alunos tenham um bom desempenho. A questão da faixa etária, ao meu ver, é uma das mais importantes, porque a gente bem sabe, né, que quanto mais a gente vai crescendo, mais os nossos vícios de linguagem, mais a forma como que a gente aprende, ela muda, ela se altera conforme o tempo vai passando. Então, né, somente dessa maneira, ou então de outras maneiras, dependendo dos métodos que o professor decidir escolher, ele vai ser capaz de avaliar da melhor forma. O que ele pode fazer, né, enquanto professor, para ajudar aqueles estrangeiros. Ou seja, o programa ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ter o conteúdo, a duração dos estudos, e tudo isso ele precisa pensar, e também na questão da duração da aula. E nos materiais de apoio, como, por exemplo, o que ele vai levar para descontrair, até mesmo como projetos de intervenção, para facilitar a questão do vocabulário também, quais são os materiais que ele vai usar em geral, quais são os jogos, e o que ele vai se utilizar para ensinar, e principalmente pensar nas condições humanas, como, por exemplo, o número de alunos, como é que ele vai dividir talvez as atividades em grupos ou individual, os prazos, ou se existe algum aluno que requer uma atenção especial, como alunos surdos, alunos autistas, então que tem TOD, TDAH e outras, né, especificidades que precisam um pouco mais de cuidado e atenção. E então, né, ele vai observar, né, os níveis dentro da turma. O que ele também pode preparar é um pré-diagnóstico antes de entrar na turma, antes de aplicar o conteúdo, ver como é que está sendo o processo, né, de aprendizagem, o que eles sabem, quais são as expectativas dele, ou então sugestões, né, até mesmo para que o aluno ele se sinta ouvido e principalmente acolhido. E entre as turmas de PLE, muitos professores se utilizam da ferramenta do teste de conhecimento, como eu acabei de falar, no início das suas primeiras aulas, para ter aquele diagnóstico geral de como a turma está, e também por não conhecer sua turma, criar uma certa intimidade e querer compreender as suas dificuldades e também suas habilidades, né? Para que assim os alunos possam prosseguir. E a gente sabe, né, que cada aluno tem suas características e o professor precisa estar atento a isso para que assim consiga passar um conhecimento e afins. E também tem que pensar, principalmente, notoriamente, nas diferenças sociais, nas classes sociais principalmente. Deve ser levado em consideração, né, porque os tipos de mediação são diferentes. De uma pessoa mais periférica para uma pessoa, né, que requer um pouco mais de poder financeiro. Então, as mediações, elas precisam ser pensadas conforme, né, cada faixa etária, a sua classe social, o local que está também que vai ser realizada a aula e por aí vai. E concluindo, todos esses artigos, né, eles foram muito bons, né, para mim,
porque apesar de ter um pouco de noção de como poderia ser, eles me trouxeram um pouco mais de reflexão e clareza também de como ensinar PLE para estrangeiros e também a língua portuguesa aqui mesmo no Brasil, né, com os alunos já falantes nativos brasileiros. E como é que deve ser feita a intermediação, como é que eu posso contribuir e também que materiais, né, eu posso utilizar para que todos os meus alunos eles tenham um bom desempenho.